Olá, meu nome é Gabriel Sabino e eu vou apresentar hoje o meu trabalho de iniciação científica. A minha orientadora foi a Maura Angélica e a gente abordou o tema do fenômeno de fadiga e a gente utilizou também os conceitos de método de elementos finitos. Então a gente fez um estudo relacionando a fadiga, na verdade, predizendo a vida em fadiga utilizando o método de elementos finitos. A fadiga é um processo de falha estrutural, é um processo de falha gradativa de um componente submetido a uma solicitação mecânica cíclica, mas o interessante é dizer que a fadiga geralmente ocorre em faixas de carregamento inferiores ao carregamento estabelecido quando a gente faz o estudo estrutural e determina a faixa de operação em que minha estrutura pode ser submetida. Por exemplo, eu aplico um carregamento de 50 kN e minha estrutura pode falhar por fadiga a metade desse carregamento, a 10% desse carregamento. Isso tudo vai ser influenciado devido ao número de vezes que a minha estrutura vai ser submetida a esse ciclo. Em linhas gerais, eu estou dizendo que estruturas podem falhar por fadiga dentro do regime elástico, ou seja, dentro do regime que eu tenho um comportamento elástico da minha estrutura, a minha estrutura pode apresentar uma falha. Que isso é muito importante, porque apesar de ser um tema um pouco atual para os anos de engenharia, é muito importante, porque definir segurança para a estrutura, definir parâmetros confiáveis para a operação da estrutura é fundamental. Os objetivos gerais é validar o procedimento numérico sobre o uso da ferramenta computacional ANSYS, ou seja, eu vou criar, era o objetivo criar um modelo de elementos finitos confiável que fosse capaz de predizer a vida em fadiga, determinar o número de ciclos que ia levar a minha estrutura a falhar. Na parte de revisão bibliográfica, a gente se apoiou no trabalho de Vale et al. É um grupo de mulheres que fizeram uma pesquisa tanto analítica quanto numérica de um modelo Viga-Pilar, de um conjunto Viga-Pilar, utilizando também a ferramenta ANSYS. Então a gente queria dar um passo a mais do que elas e fazer uma comparação, criar primeiro um modelo confiável de métodos de elementos finitos e depois fazer uma comparação trocando os materiais. Em relação à metodologia aplicada, foi utilizada a ferramenta Fadiga2, que é uma ferramenta do pacote computacional ANSYS Workbench. Utilizamos a versão estudantil, ANSYS Student. Dentro do pacote Workbench, eu fiz, sob orientação da Maura, o estudo em fadiga para junta soldada viga pilar, presente nessa imagem, com as respectivas dimensões. Bem, consoante ao trabalho de Vale et al., a gente obteve que, como foi esperado, com base na teoria, era uma falha gradativa, submetida a uma solicitação mecânica. Vale obteve que a vida em fadiga seria aproximadamente 21 mil ciclos. A gente obteve um resultado consoante a isso, foi 21 mil ciclos para que a falha estrutural ocorra. Também, já que a gente criou um modelo confiável de método de elementos finitos para esse caso, a nossa intenção era extrapolar isso e ver o que aconteceria caso eu trocasse o material. E foi o que a gente fez, a gente trocou o material para alumínio, porque é muito interessante na engenharia não fazer uma análise genérica, mas sim pressupor novas ideias, pressupor novas metodologias e abordagens. Bem, como demonstrado nesse trabalho, procedimento desenvolvido utilizando software ANSYS Student, mais especificamente, o módulo de fadiga, de estudo em fadiga, foi eficaz. A gente conseguiu criar um modelo de elementos finitos confiável. Quando o material da junta soldada foi alterado para alumínio, os procedimentos adotados também se mostraram satisfatórios, foi o mesmo procedimento, porém alterando o material. A viga em fadiga para a junta soldada diminuiu consideravelmente, porque as propriedades de resistência à fadiga da liga de alumínio são inferiores às propriedades do aço, mas nem sempre aço é empregado em todas as estruturas. E essa foi a nossa pesquisa ao longo desse ano. Muito obrigado, até mais.